da minha filha. Hoje, esse vídeo está sendo gravado às 8:15 da manhã de 8 de março de 2023, o Dia das Mulheres. Então, eu quero homenagear as mulheres por essa luta, né? Essa luta intensa que as mulheres vêm tendo ano a ano por visibilidade na história, mas principalmente contra a violência psicológica e física que sofrem diariamente. E nós temos aqui então, para homenageá-las, vou ler uma poesia do concurso Poetize 2022, A Bela e a Fera, escrita por mim há uns 11, 12 anos atrás e que foi selecionada para estar na antologia Poetize 2022, Seleção Poesia Brasileira, Antologia Poética. Isaac Almeida Ramos é o organizador e ela foi organizada pela Vivara, editora Vivara. Muito bem. 12 anos, Comunidade Novos Poetas, Vivara Editora Nacional. 2022, então, o meu poema, A Bela e a Fera, foi selecionado para esta antologia. E lerei também, em homenagem ao Dia das Mulheres, um poema de minha autoria que foi selecionado para ser publicado no 8º volume da Antologia Poética 1001 Poetas, 2002, da Casa Brasileira de Livros. Então, coincidentemente, é o 8º volume, o poema número 800, 0808. Então, para mim, assim, tem um significado muito especial. O nome dessa poesia é Ser Mãe, e eu fiz em homenagem à minha querida e falecida mãe. Muito bem, então eu quero fazer essa introdução breve, antes de iniciar a saga do frigorífico bacariense, com a parte 2 das estatísticas do frigorífico, uma breve homenagem às mulheres. A Bela e a Fera. Você foi cruel, me aprisionou no seu castelo medieval, onde você é o senhor feudal. Por amor segui seus passos e os que você reservou para mim. Hoje na floresta escura e triste, não pensou em mim. E na minha segurança me jogou aos leões. Vou me defender com todas as forças, pois sei que no final há uma recompensa. A minha liberdade é final. Enfim me libertei dos seus grilhões, do seu massacre diário, a minha alma. Hoje estou só e livre, mas você foi cruel. Como não percebi a prisão dos braços seus? Você me transformou em uma presa. Você me sugou feito um vampiro, porém o que restou vai muito além da sua compreensão. Hoje sou livre graças a você que ao me abandonar salvou o meu espírito. Finalmente você me libertou. Então, essa é a primeira homenagem que faço ao Dia das Mulheres, 8 de março. A segunda é Ser Mãe, essa é inspirada em minha mãe. Rosto de mãe geralmente enrugado, como páginas de um livro antigo, amareladas pelo tempo e amassadas pelo manuseio. Cada ruga é como uma linha
escrita destas páginas, com uma história para contar. Mãos de mãe são fortes e grandes, porque nos protegem. Um simples toque, mesmo que as mãos estejam calejadas pelo trabalho, por mais ásperas que estejam, não sentimos. O afago de mãe é macio. O carinho de mãe é tão gostoso e aconchegante que quando estamos assustados, corremos para debaixo das cobertas e nos encolhemos, como se feto ainda fôssemos, para encontrar o abrigo uterino, morno e aconchegante. Mãe, sou feito da tua matéria. Sugamos tudo de você, mãe. Suguei o teu suco proteico. Quando no teu ventre me carregava, suguei todas as tuas energias. Quando estava em tuas entranhas, suguei tudo o que podia para sobreviver. E agora, aqui fora, desprotegido, continuo a te sugar. Quero todo o seu afeto, tua ternura, tua atenção, tuas feições, teu jeito de ser, teus princípios, teus ideais. Sou feito você, mãe, sua matéria. E quando de ti me separo e sigo por caminhos diferentes do seu, tomo teu lugar de mãe, para preencher esse vazio que sinto sem você. Só com um feto dentro de mim, para preencher esse vazio que você deixou. E aí, mãe, continuo a precisar de você, porque ainda não sei ser você, ainda não sei ser mãe. Essa poesia eu fiz há mais de 20 anos, a minha mãe faleceu em 2001, 23 de novembro de 2001, e há mais de 20 anos eu fiz essa poesia pensando nela, e ela teve o prazer de escutar na Casa do Povo, aqui em Vacaria, que é o Centro Cultural de Vacaria, onde tem a biblioteca e o museu, e uma sala de leituras para as crianças. E então, nessa Casa do Povo, nós tivemos o prazer de ouvir essa poesia, onde estava na plateia a minha mãe, Maximília Braga de Almeida, as minhas irmãs e a mãe da Juliana Tonini, que a Juliana Tonini é uma grande amiga que leu essa poesia, e a mãe dela estava também na plateia, ali, a Mara Tonini, que infelizmente essa grande amiga veio a falecer também já, né, há pouco tempo, não muito, né, mas a gente assim sente muita falta dela, e foi assim uma grande amiga. Então eu quero homenagear ali a Mara Tonini, grande amiga da família, e também a minha mãe, Maximília Braga de Almeida, e quero também, muito especialmente, homenagear a minha irmã Shirley Neri, que foi a minha segunda mãe, a pessoa que me criou desde bebê, porque a nossa mãe estava muito atarefada, ela só tinha 8 filhos, né? Ela tinha 8 filhos, se separou com 33 anos e tinha 8 filhos para criar. Então, a minha irmã mais velha é que me criou. Então, assim, muita gratidão a essas duas mulheres fantásticas e também a nossa querida Mainha. Bom, a última notícia, então, sobre poesia. Agora foi anunciado o resultado do concurso Merci Lavande, um concurso de poesias feito na França, Provence, que Merci Lavande é um produtor rural, né? Ele planta lavandas nos campos de Provence, na França, e também produz da lavanda vários produtos, como sachês, perfumes, né? Várias coisas. E eles promoveram um concurso para os países lusófonos, ou seja, aqueles que falam a língua portuguesa. E eu então me inspirei na minha mãe, Maximília Braga de Almeida, na história dela, que foi uma história muito sofrida, e fiz a poesia Lavanda.
e obtive êxito tirando o terceiro lugar nesse concurso francês. Tirei terceiro lugar com a poesia. Não poderei ler no momento a poesia, ainda não foi liberada, porque é uma poesia inédita que eu fiz especialmente para o concurso, porque era uma das questões do regulamento é que essa poesia fosse inédita. Ela será publicada num livro na França, junto com os outros 2 lugares, né, que seriam 3 lugares, primeiro, segundo, terceiro, eu obtive o terceiro. Então, essa poesia Lavanda vai ser publicada na França e posteriormente será publicada no meu livro de poesias, que está praticamente pronto, né? Estou aguardando esse concurso para poder colocar essa última poesia. E o meu livro se chamará Rascunhos de uma Vida, né? E eu gostaria de mostrar para vocês esse meu lado humano, né? Porque eu estou trabalhando com vocês aqui a história de uma grande empresa, uma história que tem que ser analisada bem racionalmente, e para mostrar para vocês que um historiador, ele usa muito a razão, ele só escreve sobre aquilo que ele tem documento, sobre aquilo que realmente é comprovado, ou seja, pés no chão. Mas isso não impede que esse historiador tenha um lado humano e um lado poético, como é o meu caso. Então, quero mostrar para vocês que o ser humano, e as mulheres em especial, porque hoje é o Dia das Mulheres, o ser humano tem várias nuances. Ele não precisa ser somente racional, somente tomar decisões racionais, né? Então, assim, eu sou formada em administração de empresas, que para isso você tem que ser bem racional. E trabalhei 21 anos em empresas. Eu sou formada em licenciatura plena em História, pós-graduada e também com mestrado em História. E trabalhei por 21 anos no estado do Rio Grande do Sul como professora de História, mostrando apenas coisas que realmente tinham fundamento e que realmente foram comprovadas, coisas cientificamente comprovadas, da área de humanas, porém cientificamente comprovadas. Mas isso não impede que eu tenha sido uma menina que desde muito cedo aprendeu a escrever, com 5, 6 anos, antes de ir para a escola, com o meu tio Ariovaldo Braga de Almeida, que eu também quero homenageá-lo, porque foi a pessoa que me alfabetizou. E de lá para cá eu tenho escrito muita poesia. Por isso que é Rascunhos de uma Vida, né? Porque são poesias que eu escrevi ao longo da minha vida. Desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência eu passei a escrever poesias. Então esse livro vão trazer todas as poesias que eu escrevi durante a minha vida. Por isso são Rascunhos de uma Vida. Esse concurso do Merci Lavande, ele pediu, um dos critérios era ler 3 livros. Primeiramente vou citar o da mulher, em homenagem às mulheres, e em homenagem a essa grande autora, Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Nós precisamos ler, fazer os resumos e a listagem de personagens de cada livro desses para o concurso, além de criar uma poesia inédita. O outro, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. E Dom Casmurro, Machado de Assis. Foram os 3 livros exigidos para que nós participássemos do concurso. Agora, nesse domingo dessa semana, nós comprovaremos, vai ter uma live com a empresa Merci Lavande, onde nós comprovaremos, está no envelope lacrado, os resumos dos livros, a lista dos personagens de cada um deles, a poesia original que deveria ser datilografada e a minha identidade. Bom, a poesia, o tema era lavanda. E
ela tinha que ser datilografada ou manuscrita. Então essa poesia deu assim bastante trabalho, porque era uma poesia que eu tinha que criar. Eu nunca tinha criado uma poesia sob encomenda. Eu sempre criava conforme estava inspirada e no que eu estava pensando. Mas essa poesia foi muito especial porque eu tive que criá-la sob encomenda. E o tema era lavanda. Então, primeiramente, eu tive que estudar tudo sobre a lavanda, não digo tudo, mas uma boa parte, entender, né, um pouco da lavanda, pesquisar sobre essa empresa, verificar o que ela estava, como é que ela trabalhava e tudo mais, e me inspirar para escrever essa poesia. Então foram muitas vezes escrevendo manuscrito e passando a limpo, são muitos rascunhos que eu tenho ali, e também muitas vezes datilografando. E uma coisa histórica e especial é que eu datilografei na primeira máquina de escrever da família, que era de minha mãe. A minha mãe tinha uma loja em Lages, aqui Pé Calçados, e ela comprou uma maquininha que vinha em uma maleta, Olivetti Leather se chamava. E então eu mandei consertar essa máquina, fiz uma jornada pela cidade para encontrar alguém que pudesse consertá-la. Encontrei uma pessoa que há muitos anos, antigamente, ela tinha uma loja especialmente para consertar a máquina de datilografia, e que naturalmente não existe mais hoje, porque a tecnologia avançou, né? Mas a pessoa deixou impecável a máquina e eu consegui datilografar várias vezes a minha poesia até atingir aquilo que eu achei que era a perfeição, né? Porque eu fiz o curso de datilografia, como todas as pessoas do meu tempo, e agora há muitos e muitos anos que eu uso computador. E não datilografava há muitos anos, né? Mas creio que me saí bem, já que essa poesia alcançou terceiro lugar. Então, eu quero agradecer a oportunidade para a empresa Merci Lavande e quero agradecer Dom Buquerque Reis, que é a pessoa que administrou todo esse concurso, continua administrando, né? Agora estamos nos finalmente. E aos poetas, quero dizer que será lançado um novo concurso para 2023, agora domingo, quando os 3 lugares vão abrir esses envelopes, comprovar a documentação, e também será lançado o concurso 2023 de poesia Merci Lavande. Então, gratidão a todos, me sinto muito honrada em participar desse concurso e fico muito feliz de ter obtido êxito em terceiro lugar. Mesmo que eu recebesse somente uma menção honrosa, eu já estaria muito feliz. E eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos muitas nuances. Nós não precisamos ser só uma coisa ou outra. Nós podemos nos aventurar por vários caminhos. Nós estamos dotados de sensibilidade. Nós, mulheres, homens e outros gêneros, né? Todos os gêneros, todo o ser humano, todas as pessoas estão dotadas de multifacetas. Múltiplas facetas. Muitas facetas tem o ser humano. E a poesia é uma coisa muito especial. A poesia é uma coisa que vem da alma. Para mim, ela é muito importante. Eu amo Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Bruna Lombardi. Vamos fazer uma homenagem à nossa querida Bruna Lombardi, que é uma poetisa. Né? Tem Cecília Meirelles, vamos homenageá-la, Cecília Meirelles, né? Grande poetisa brasileira, e inúmeras outras mulheres que agora não me ocorrem e que me desculpo, né? Me desculpo com isso, é que também eu estou preocupada em não fazer um vídeo muito grande, porque esse vídeo é de introdução
ao vídeo da saga do frigorífico vacariense, e por coincidir com o Dia das Mulheres e com esse êxito que eu obtive na poesia, eu achei de muito bom tom iniciar esse vídeo que é tão seco, de estatísticas, né? Tão pé no chão, mostrando os números, mostrando o desempenho do frigorífico. Eu achei que seria de bom tom colocar uma coisa mais leve no início. Então, a todas as mulheres, sintam-se abraçadas. Em especial, a minha filha Marina de Almeida Nery. Um abraço a todos vocês. Dessa semana, no dia 8 de março de 2023, o dia em que homenageamos as mulheres, né? Gostaríamos de fazer uma homenagem especial à senhora Vera Abate dos Santos, esposa do senhor Arbito Pereira dos Santos, né? Que também foi protagonista nessa história, porque ela também teve participação. Não ficou tão visível porque o foco é na construção do frigorífico, na produção do frigorífico, no mercado econômico, na economia, né? Nós não estamos assim focando totalmente nos personagens da história, e sim no objeto de estudos, que é o frigorífico vacariense. Mas gostaria de homenagear a dona Vera Abate dos Santos e suas 3 filhas, né? As 4 mulheres que com certeza tiveram um papel muito importante nessa história. Fica aqui a minha homenagem. Muito bem, eu pretendo fazer um vídeo bem curtinho de inicialização, porque vocês têm ainda muitas tabelas ali, onde eu vou analisar para vocês esses dados e mostrar o momento da intervenção, da desintervenção do Estado, né, o papel do governo através da COBAL, né, que é comprovado com os dados que tem. Nós temos uma tabela, trouxemos uma tabela sobre o relacionamento da COBAL com o frigorífico vacariense. Trouxemos aí a capacidade instalada do frigorífico, né, para se ter uma ideia de sua dimensão. Trouxemos aí os valores das exportações para os 23 países em 4 continentes que o frigorífico exportou, e trouxemos também a tabela de abates do Friva, desde o primeiro abate, que foi 23 de fevereiro de 1973, até o último abate, que foi em 1997. Muito bem. Bom, ademais, então, fiquem com as tabelas, que essa é a parte 2 das tabelas estatísticas do Friva. Fiquem aqui com o movimento, o abate total do Friva de 73 a 97, com a capacidade instalada, com os valores das exportações, para que vocês vejam a grandiosidade desse empreendimento e que ele trouxe muitos benefícios para a vacaria. Pode ter trazido algumas coisas negativas quando faliu, mas toda empresa tem um ciclo, né? Dificilmente as empresas vivem para sempre. É como os seres humanos, nós não vivemos para sempre. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e infelizmente viemos a falecer. E as empresas também, elas nascem, elas crescem, amadurecem e infelizmente vêm a falir. O frigorífico durou 31 anos. Nesses 31 anos tem muita história. Acreditamos que os primeiros 20 anos foi uma história muito positiva, que trouxe empregos para a vacaria, que trouxe movimentação econômica, pessoas que vinham de outros países, produtores que vinham de outras fronteiras do Rio Grande do Sul. Lembrando que Vacaria é a porteira do Rio Grande, então é fronteira com o estado de Santa Catarina. Somos aí irmãos de Lages, Santa Catarina, onde há um relacionamento intenso entre essas duas cidades.
aqui Porteira do Rio Grande, Lages Porteira de Santa Catarina, nessa fronteira. E fiquem então com esses dados que são muito interessantes. Não esqueçam de deixar o joinha nesse canal, que conta para vocês uma história instigante de um frigorífico grandioso que foi criado no final da década de 60, início da de 90, e desapareceu com a mudança de modelo econômico em 1997. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Não é fácil manter todo o equipamento. Esses vídeos, eles consomem bastante gigas no aparelho, no notebook. E isso fica difícil para a gente manter sozinho, né? O celular e o notebook. Fica difícil. Os HDs externos, já tem 2 aqui, para aumentar a capacidade instalada, né, do canal YouTube História Legal. Então nós precisamos do seu joinha, nós precisamos que se inscreva no seu canal, ative o sininho para as notificações e ajude a manter esse canal que traz para vocês tantas histórias, né, essa e outras que virão, muito instigantes, emocionantes, com muitas nuances. E lembrando, nós seres humanos somos multifuncionais, temos muitas nuances. A saga do frigorífico vacariense. Estatísticas do Friva. O período a que se refere o estudo está delimitado entre 1964 a 1985, caracterizado pela intervenção estatal. 1985 a 1997, caracterizado pela globalização. Tabela 4. Levantamento populacional bovino de vacaria. 1973-1986. Fonte: Brasil, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, Unidade de Defesa Sanitária Animal. Almeida Isabel Carneiro D, 2010, página 60. Então, nós temos aqui o levantamento populacional bovino de 1973, quando o Friva inicia o seu abate em 23 de fevereiro de 1973, a 1986. Esse é o período caracterizado pelo governo de ditadura militar, que se instalou em 1964, foi até 1985, e que estava sob a égide do nacional desenvolvimentismo, um modelo econômico que se embasou no keynesianismo. Muito bem. Vamos ver aqui as informações dessa tabela. Em janeiro de 1973, o número de rebanhos era de 3.174, de proprietários 3.556. Bovinos 195.706 cabeças. Aqui nessa tabela nós não estamos usando a escala por mil, não estamos usando. Nós estamos colocando os dados verídicos, tá? E trata-se essa tabela, ela está com base no Ministério da Agricultura, na Secretaria da Agricultura, a representante aqui da nossa cidade, município de Vacaria, a inspeção, né, estadual, a inspeção estadual, tá? Onde nós também pesquisamos. Então, vocês viram que nessa pesquisa a gente pesquisa em várias instituições, né?
A gente tem um objeto de estudos, e com base nesse objeto de estudos, a gente vê tudo que envolve esse objeto de estudos. As instituições políticas, sociais, organismos sociais, a comunidade onde está inserida, os sujeitos da história, todas as coisas que envolvem esse objeto de estudos. Então, em acordo com a inspeção veterinária de Vacaria, em janeiro de 73, haviam 3.174 rebanhos em Vacaria e havia um número de proprietários de 3.556. Então, a gente lembra vocês ali que os rebanhos não coincidem com o número de proprietários, porque existem algumas propriedades em que eles não criam gado, certo? Eles fazem outra atividade. Muitas vezes é só plantação, né? Diversos tipos de plantação, ou às vezes monocultura, enfim, depende. Isso é lá em 1973, tá? E então, esses rebanhos de 3.174 tinha 195.706 cabeças. Setembro de 74, 3.116 rebanhos reduziu um número considerável de rebanhos, em torno aí de quase 60 rebanhos reduziram. O número de proprietários aumentou, por incrível que pareça. Foi de 3.556 para 3.610. Provavelmente essas terras foram negociadas, né? Então, esses 3.556 proprietários, alguns deles devem ter negociado suas terras e provavelmente quem comprou terras comprou em quantidade menor, né? Ou seja, se era latifúndios, eles reduziram, né? Essa quantidade em hectares reduziu por proprietário. É isso que a gente quer dizer. E os bovinos, 193.235 cabeças. Reduziu um pouco o número de cabeças aí de gado, em torno, deixe-me ver, uns 1.000 bovinos, 93, 94, 1.500 bovinos mais ou menos reduziram, né? A gente está fazendo aí por cima, aproximadamente 1.000 e poucos, 1.500, em torno de 1.500 bovinos reduziu nessa época aqui. Setembro de 75, 3.145 proprietários, aliás, 3.145 número de rebanhos para 3.644 proprietários. Então, aumentou novamente o número de proprietários, então quer dizer que essa terra está sendo dividida com maior número de pessoas. Dividido que a gente diz, claro, comprado, né? Ou adquirido por herança, pode ser também. Então, digamos que venha a falecer um proprietário e ele tinha 2, 3 filhos, isso é dividido. Então, vai aumentar o número de proprietários, né? E em relação a 74, também aumentou o número de rebanhos, de 3.116 para 3.145. Dá em torno de uns, não chega a 30 rebanhos a mais, mas já é bem substancial o aumento do número de rebanhos, né? O número de proprietários, então, ou foi vendida a terra para um número maior de pessoas, ou por herança se dividiu, né, uma gleba grande pelos herdeiros, para vocês entenderem como funciona esse mercado. Bovinos, 202.272 bovinos. Aí, então, nós tivemos um acréscimo de 9.000 bovinos quase, aproximadamente 9.000 bovinos a mais em 75 do que em 74. Então, vocês estão vendo que está oscilando o número de rebanhos. Ele diminuiu de 73 para 74, mas ele aumentou para 75.
e os números de proprietários vêm só progredindo, vem aumentando o número de proprietários. E o número de cabeças reduziu em 74 em relação a 73, mas aumentou substancialmente de 74 para 75, ou mesmo de 73 para 75, se quiserem analisar assim. Maio de 76, 3.144 número de rebanhos, reduziu 1. Número de proprietários, 3.658. Torna a crescer o número de proprietários substancialmente. De 44 para 54 daria 10, 14 proprietários a mais, né? De 202 mil cabeças, 272, para 203.204, setembro 75 para maio 76. Então, há uma redução de quase 70 cabeças. Não é muita redução, mas... peraí. Na verdade, aumentou. É 202.272 para 203.204. Então, na verdade, aumentou umas 24 cabeças, mais ou menos. Então, continuou elevando o número de cabeças. Inclusive, é isso que a gente quer ver nesse período, né? Que a produção na pecuária, a partir da era ali que configura a abertura do frigorífico, aqui em Vacaria, a produção de bovinos vai só aumentando. Quando o friva começa a bater, e conforme ele vai abatendo, vai se inserindo no mercado, primeiro ele distribui para o mercado brasileiro através da Cobal, depois ele se insere no mercado internacional, no mercado comum europeu, depois ele passa a negociar com Israel e depois com outros tantos países, aí dá 23 países em 4 continentes. E vocês vão vendo assim que vai só aumentar, às vezes tem um leve deslize que diminui num ano, mas já aumenta no outro, já recupera, né? Então, esse comportamento de ir subindo e leves deslizes e voltando a se recuperar, vai até 83. De 73 a 83 é uma década onde os bovinos vão proliferar nos campos de cima da serra, aqui em Vacaria. Vamos só citar agora os números e vocês podem ir fazendo o exercício da conta aí, né? Para ver assim que um diminui ou aumenta, a gente vai dizendo, diminuiu ou aumentou. Então, em 76, 3.144 rebanhos. 77, 3.138 rebanhos. 78, 3.134 rebanhos. Outubro, 3.024 rebanhos. Fevereiro de 80, 2.781 rebanhos. Outubro de 81, 3.064 rebanhos. Outubro de 82, 3.054 rebanhos. Novembro de 83, 3.038 rebanhos. Novembro de 84, 3.045 rebanhos. Outubro de 85, 3.039 rebanhos. Fevereiro de 86, 2.968 rebanhos. Vejam que a partir de 73, né, 2.968 rebanhos em fevereiro 86. Ele só não perde para fevereiro 80, 2.781, né? Então, ele vinha sempre acrescentando mais rebanhos, né? Até que reduziu substancialmente em fevereiro de 86, reduziu para 2.968 rebanhos, tá? Vamos ver como se comportam os proprietários que vinham só proliferando até 76.
Então, em 77, 3.615, ele dá uma declinada. 78, 3.567, continua declínio. Outubro, 79, 3.461, declinou bastante. Fevereiro de 80, 3.200, continua declinando. Outubro 81, 3.560, tem uma baita recuperação em 81, número de proprietários. Aumenta substancialmente o número de proprietários em outubro 81. Outubro 82, 3.538, continua aumentando. Novembro 83, 3.493, dá um deslize. Novembro 84, continua reduzindo, 3.490. Outubro 85, 3.442, declina bastante. Fevereiro 86, 3.437. Fevereiro 86 só não perde para fevereiro 80. Então, vocês viram ali que fevereiro 80 reduziu o número de substancialmente e o número de proprietários. Em fevereiro de 86, vem a reduzir substancialmente, há um declínio muito grande, em 86 em número de rebanhos e há uma pequena oscilação em fevereiro 86 do número de proprietários. Então, na verdade, os proprietários produziram bem menos, embora não tenha diminuído tanto o número de proprietários. Né? Então, essa estabilidade no número de proprietários ali, eles produziram menos, tinham menos rebanhos. As atividades nos campos de cima da serra podem estar se modificando, porque isso é fevereiro de 1986. O que acontece em 1986? Acabou a ditadura militar, inicia-se a democratização no Brasil, o que eu não sou contra, sou totalmente a favor, deixar bem claro. E existe um novo modelo, vai ser adotado um novo. A economia começa a mudar, os mercados começam a mudar, começa a desintervenção estatal. Então, o mercado vai se comportar diferente. Então, nós não perdemos muitos proprietários aqui, não aumentou nem diminuiu, aqui em 86, diminuiu pouca coisa, mas diminuiu substancialmente o número de rebanhos. O que pode ser isso? A mudança, uma leve mudança na matriz econômica do município de Vacaria, que vai começar a plantar muito mais do que criar bovinos. Então, aqui em número de cabeças, falta a gente verificar aqui o número de cabeças. Então, vocês viram que sempre quando havia um leve declínio até 76, logo se recuperar. E continuou subindo em 77, 214.722 cabeças de gado. Outubro 78 foi para 220.552 cabeças. 79, 225.982 cabeças. Até aqui vem subindo substancialmente a produção de bovinos. Nós estamos em 1979, o mês de outubro. Fevereiro de 80, há um declínio substancial no número de rebanhos, no número de proprietários e também no número de cabeças de gado produzidas no município de Vacaria. De 225.982 em outubro de 79, vem para 212.889 em fevereiro de 80. Verifique que outubro 79 para fevereiro 80 não são muitos meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Apenas 4 meses reduziu substancialmente as cabeças de gado.
Outubro 81, 228.222, ele torna a subir. Outubro de 82, um ano após, ele tem um declínio de 228.000 para 209.540 cabeças. Novembro 83, ele torna a se recuperar para 212.029 cabeças. Fica parecido com fevereiro 80. Torna a reduzir em novembro 84, passa a 200.355 cabeças. Outubro de 85, quase um ano depois, ele reduziu substancialmente para 195.402 cabeças. De 195.402 em outubro de 85, em alguns meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses, em apenas 4 meses, ele já reduz 2.000 e poucas cabeças. Ele vem para 192.000. Aqui está mostrando um levantamento o número de proprietários e o número de cabeças produzidas. Certo? Muito bem. Na tabela temos ali capacidade câmara de resfriamento do Friva. Muito bem. Então, a câmara polivalente, ela tem capacidade para o resfriamento de 800 bovinos nesse frigorífico e congelamento 142 toneladas. A câmara, o tipo da câmara, capacidade de resfriamento, eram 4 câmaras de resfriamento para 800 bovinos cada, tá? Ali na de cima eram 3 polivalentes, 800 bovinos para congelamento 2 toneladas. Quantidade para miudezas, onde cabiam 4 toneladas congelamento. Uma câmara para sequestro, resfriamento de 15 bovinos era a capacidade. Quantidade 5 túneis de congelamento, 133 toneladas. 6 câmaras para estocagem, 4.060 toneladas. Total, 1.615 bovinos para resfriamento, a capacidade do Friva, e 4.339 toneladas para congelamento. Então, essa era a capacidade instalada do Friva naquela época, né? Em que vocês veem, quando ele iniciou ali o abate em 73, ele tinha uma capacidade. Depois ele ampliou as câmaras frigoríficas, tá? E aí veio a ter uma capacidade bem maior, que é essa que nós estamos colocando para vocês. Tabela 11, abates totais do Friva de 1973 a 1983. Fonte, acervo do Friva. Isabel Carneiro de Almeida, 2010, página 96. Então, na página do livro Frigorífico Acariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Na página 96, vocês encontram essa tabela aqui. Abates totais do Friva, 73, quando ele inicia o seu abate em 23 de fevereiro de 1973, a 1983, ou seja, que tem uma década de abates. Mês a mês, ó, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tarará, até dezembro. Tem o total por ano, né?
E eu acredito que nesse momento não precisa, assim, eu dizer todos os meses de todos os anos, fica muito entediante, né? Então, nós vamos primeiro ler o que aconteceu, porque no total já dá para ver o que aconteceu, e citar alguns fatos, né, em alguns meses, tá? Para ficar bem resumido. Então, assim, 1973 foram abatidas 14.129 cabeças. É o primeiro ano de abate do frevo. Em 74, 32.570. Veja só, se dobrasse, daria 28.368, né? Mas foi 32.570. Então, mais do que dobrou o número de cabeças abatidas de 73 para 74. Em 1975, tornou a subir o número de abates no frevo. 50.773 cabeças de gado bovino foram abatidas no frevo. Então, de 32 mil subiu para 58 mil. É bem substancial, né? Então, de 32 mil para 50 mil em 1975, dá 18 mil cabeças, 18.200 cabeças a mais. Já dá, só o acréscimo de 74 a 75, já dá mais do que deu no primeiro ano, que era 73. Se está evoluindo o abate, é porque está evoluindo a venda da carne congelada, né? Então, em 1976, vai para 55.121. Em 1977, pode-se considerar o auge em 1977, ele abateu 63.599 cabeças. É substancial isso. 1978, ele tem um leve declínio para 55.662. Em 1979, ele dá uma recuperada e vai para 58.706. Em 1980, ele tem um decréscimo de em torno de 4 mil e poucas cabeças. Ele abate 53.956 cabeças de gado. Em 1981, ele abate 56.273. 2 mil e poucas cabeças, entre 80 e 81. 1982, ele aumenta substancialmente sua produção. Ele abate 60.382 cabeças em 1982. Em 1983, ele abate 52.164 cabeças. Dá um declínio aí de 8 mil e poucas cabeças, 8.100 e poucas cabeças, que declinou de 82 para 83. Mas o que nós podemos concluir é que essa década, para o frigorífico atariense, foi uma década de ouro. Ele abateu muitas cabeças de gado, e isso significa que ele vendeu muita carne congelada. A maioria, provavelmente nesse período, a maioria para o mercado interno. Mas ele abateu muitas cabeças. Ele obteve sucesso. Então, eu queria mostrar que em 1973, em janeiro, ele não abateu nenhuma. Aqui em fevereiro não figura, mas os abates iniciaram em 23 de fevereiro. Foi inaugurado o abate. Não sei por que aqui eles não consideraram. Não sei se já somaram com março. Provavelmente já somaram com março, porque 23 de fevereiro já estava no final de fevereiro, né? Mas a gente sabe que ele iniciou as atividades aqui em fevereiro de 73. Bom, mas o que nós percebemos aqui, que nessa década de
73 a 83, o Friva está trabalhando, progredindo e vendendo bastante e empregando muitas pessoas. É isso que a gente pode ver. Tabela número 12, abates totais do Friva de 1984 ao 1997. Isabel Carneiro de Almeida, 2010, página 97. Então, na página 97 do livro do frigorífico, vocês encontram essa tabela aqui. Por que foi dividida em duas tabelas? Porque lá é no período da ditadura militar. Aqui, de 1984, já está havendo a democratização lenta, gradual e segura, conforme Ernesto Geisel, né, sempre afirmava, né? E depois aí vem o presidente Figueiredo, que é militar ainda, que faz a transição, né, do governo de ditadura militar para o governo de democracia, para a democracia no Brasil. Então, esse é um momento diferente. Aqui vai começar a mudar o mercado, vai começar a mudar a economia no país. O país vai mudar de modelo econômico. Ele vai deixar de usar o modelo econômico com intervenção estatal e vai passar a usar o modelo econômico com desintervenção estatal, adotando o neoliberalismo. O neoliberalismo é aquele sistema de governo que admite o Estado mínimo, o mínimo de envolvimento do Estado na economia do país. É o laissez-faire. Deixe fazer, deixe acontecer. O mercado se autorregula. Essas são as premissas do Adam Smith. Né? Que depois o Friedman, né, vai retornar aos estudos lá do Adam Smith e vai reavê-lo e vai ser implantado praticamente no planeta todo, tirando alguns poucos países, está aí o sistema de governo neoliberal, ou seja, Estado mínimo, o mínimo de intervenção estatal. Muito bem, vamos ver o que acontece. 1984 a 1997. Vamos utilizar a mesma fórmula que utilizamos antes. Vamos analisar os totais. Em 1984, o frigorífico continuou abatendo muito. Ele ainda bateu 57.995 cabeças de gado. Em 1985, ele abateu 42.280. Já teve um baita decréscimo aqui, de 84 para 85. O que isso sugere? Que as vendas estão declinando. Se você está diminuindo os abates, é porque você tem menos encomendas de comida, de carne congelada, que não deixa de ser uma comida, uma alimentação. Um alimento muito importante até hoje, né? 1986 teve uma decadência no frigorífico de 42.280 cabeças, foram abatidas somente 15.226. Em 1987, em pleno janeiro, não foi abatida nenhuma cabeça de gado. Em fevereiro, foi abatido somente 158. Em março, apenas 577 cabeças. Em abril, 1.178. Maio, cai para 933. Junho, só 120. Julho, apenas 74. Agosto, 29 cabeças. Setembro, 746, dá uma recuperada. Outubro, 1.440, mas a gente sabe que ele está operando bem abaixo da sua capacidade instalada, que vocês viram lá,
que é 800 cabeças, ele tem a capacidade de abate para 800 cabeças dia. E tem algumas aqui que no mês não dá 800 no mês. Setembro, ele abate 746. Imagina, é o abate de um dia, digamos, usando quase toda a sua capacidade. Um dia. O mês de setembro tem 30 dias. Outubro, 1440. Novembro, 658. Dezembro, 652. Totalizando o ano de 1987, foi abatido 6.565 cabeças, apenas. Menos da metade do que 86. Vamos ver aqui 40 dividido, deixa eu ver, 13, 6, 18, nossa, não dá nem um terço de 85, não dá. 6.565, 5 vezes, deixa eu ver, 540 6 e 6, 36. 6 e 6, 36, né? 6 e 7, 42, né? Então, 7 vezes a menos que 1985. 7 vezes a menos do que 1985 e 1987. Há um declínio. Deve ter sido desesperador para o frigorífico ano de 1987. Desesperador. 1988, ele se recupera um pouco, vem a vender 24.290. Já dá aí um pouquinho mais da metade de 1985. 1989, ele já cai novamente para 15.817. 1990, 10.743. Lembre-se que nós estamos analisando os dados de um frigorífico com instalações para uma capacidade instalada de 800 cabeças dia. Um frigorífico que exporta para o mercado comum europeu. Então, para as pessoas que estavam administrando o frigorífico, e principalmente para o maior acionista, que investiu muito mais capital, ele tem muito mais capital do que todos os outros, isso aqui é uma tragédia, né? Porque a pessoa está perdendo, né? A pessoa não está aumentando o patrimônio, está diminuindo. Vocês hão de concordar que quando começou esse quadro aqui, as coisas se agravando, as pessoas têm que pagar uma folha de pagamento. Com certeza, em 1990, pessoas foram demitidas, muitas. Deve ter havido uma imensa demissão em 1990. Não é? 1987 também, já deve ter tido uma baita de uma demissão. Aí, aqui, 88, 89, ele deve ter admitido mais alguns de novo, né? Manteve ali, mas em 90 provavelmente começou a demitir e começou a aumentar as contas, né? Porque tem os boletos para pagar. 1991, 22.106 cabeças. 1992, 12.260 cabeças. 1993, 26.514 cabeças. 1994, 18.961 cabeças. 1995, uma verdadeira tragédia, né? Aqui provavelmente já está em concordado faz tempo. E ele não abateu de janeiro a outubro, ele não abateu em 95. Daí em novembro ele abateu 1.200 cabeças, em dezembro 502, totalizando 1.702. Isso nós já estamos na plena globalização, Nós estamos no modelo neoliberal pleno, nessa época aqui,
Nós temos que saber o que está acontecendo no cenário político e econômico. Não queremos, num primeiro momento, culpabilizar alguém, o sistema, o modelo, mas o fato é que isto é globalização. E o que muda com o mercado da globalização? Entra um imenso estoque de carne congelada da França, que os frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul não conseguem concorrer com o preço daquela carne, porque vem a um preço muito mais inferior, muito inferior ao que eles estavam acostumados a cobrar do mercado. Então, é uma série de coisas nesse período aqui que se modifica. A Cobal deixa de existir, não existe mais o estoque regulador da Cobal. O Friva, nesse período aqui de 84 a 97, ele não vai mais vender para o governo, porque o governo ele vai sair do cenário econômico, porque há uma desintervenção estatal, não há mais a participação do governo. Então, o governo vai parar de administrar o mercado econômico, ele vai parar de administrar o mercado da carne. Ele não vai mais comprar o estoque dos frigoríficos e distribuir no mercado interno. Ele vai deixar livre comércio, né? Seja o que Deus quiser. Quem importa, quem exporta, vai ficar livre. Você exporta se conseguir, você importa se conseguir, você vende sua mercadoria se você conseguir concorrer. Livre concorrência de mercado. E o fato é que, o que foi apurado no estudo, é que o Brasil não conseguiu concorrer com o preço de carne congelada que veio da França. Na época veio uma avalanche de estoque de carne congelada francesa, que atrapalhou bastante os negócios de todos os frigoríficos, inclusive desse. 1997, o último abate do Friva em janeiro. 717 cabeças, né? Isso ficou gravado para a história, né? 717 cabeças apenas em 97. E aí acabou, né? Acabou mesmo. Então, somando-se, né, tudo, olhando a coluna total, a gente pode evidenciar que o mês de abril era o mês que mais se vendia carne, somando tudo. 105.068 cabeças. Mês de março, 90.470. Mês de junho, 98.204. Esses eram os meses que mais se vendiam, março, abril e maio, mais se vendia a carne. Podemos ver também o total de todos esses anos de 84 a 97, dá mais de uma década, né? 94 fecha a década, 95, 96, 97, mais 3 anos. Então, aqui nós temos o total de 13 anos. Tabela número 14, vendas em valores, 1973. Fonte, Friva, Diário Contábil número 2, balanço de 1973, página 127. Então, a fonte é o acervo do Friva, né? Almeida Isabel Carneiro, de 2010, na página 115, vocês encontram essa tabela. Tabela número 14, são as vendas, então, como iniciou as atividades do Friva em 1973. Miudezas, 749.302 cruzeiros e 77 centavos. Então, notem que, na época, em 1973, a moeda é o cruzeiro. Carnes, 11.491.824 cruzeiros e 0,7 centavos. Couros, 1.212.475 cruzeiros e 92 centavos. Sebo, 636.117 cruzeiros, 80 centavos. Diversas, 36.129 cruzeiros e 30 centavos. Crinas e pelos, 4.397
cruzeiros e 50 centavos. Vísceras, 42.287 cruzeiros e 50 centavos. Farinha de osso, famosa aqui, ó, que é feita do osso, tá? Já diz farinha de osso. 19.314 cruzeiros. Farinha de carne, 122.636 cruzeiros e 90 centavos. Sal, 5.370 cruzeiros e 75 centavos. Carnes exportação, 856 cruzeiros, 66 centavos. Farinha de sangue, 21.358 cruzeiros e 20 centavos. Totalizando 17.874.101 cruzeiros e 37 centavos. Essa foi a receita, as vendas do primeiro ano, né, de 1973, conforme o Diário Contábil número 2, né, do balanço de 1973 do acervo do Friva, tá? Que Diário Contábil, todos os contadores e empresários sabem que é um documento sério, né? O que é registrado ali realmente aconteceu. Pode ter acontecido mais e alguma coisa não foi registrada? Não sei, né, gente? O historiador, ele se apega ao documento. O que não está comprovado não tem como a gente mencionar, né? Agora, o que a gente percebe pela documentação, mais de 2.000 caixas do Friva, pelo manuseio dessa documentação, o que se percebia é que praticamente tudo era documentado no Friva, né? Se havia algum desvio, né, não conseguimos comprovar isso. Mas isso, todas as grandes empresas sofrem, né, algumas coisas que não vêm a público, né, e que nós não ficamos sabendo. Se nós ficássemos sabendo, provavelmente divulgaríamos, porque nós estamos comprometidos com a verdade. Então, vamos dar uma analisadinha aqui, então, as duas receitas maiores. A primeira é carne, 11.491.824 cruzeiros e 7 centavos, que provavelmente é o mercado interno, né? Esse valor, com certeza, o mercado interno. E as carnes exportação, que então o mercado externo, 3.532.856 cruzeiros e 66 centavos. Então, as exportações aqui representaram um pouco menos aí de 30%, 20 e poucos por cento, né? 20 e poucos por cento em relação à carne do mercado vendida no mercado interno, né? A representatividade, a gente está fazendo assim, ó, uma representação em relação ao montante de carne vendida para o mercado interno. As exportações representam aí como se fosse uns 20 e poucos por cento foi exportado, né? Se usarmos o parâmetro da carne. Não estamos mencionando as miudezas, isso e aquilo, porque aquilo ali não era exportado, né? Essas miudezas, farinha de osso, vísceras, isso era comercializado internamente. Então, se você pegar o total, 17.874.101 cruzeiros e 37 centavos, e diminuir a exportação, que aí vem para 14 milhões e 300 mil, vamos arredondar, né? 14 milhões e 300 mil cruzeiros, teria sido a venda geral do mercado interno, enquanto que para o externo, 3 milhões e 500 mil, arredondando, né? Muito bem, então, o que caracteriza? Que o mercado interno era muito mais visado em 1973 do que os externos. Vamos lembrar que em 1973 já tem 9 anos de ditadura militar. Há 9 anos já existe intervenção estatal na economia, através do governo militar. Então, o que isso significa? Traduzindo,
O governo faz políticas públicas que privilegiam o mercado interno porque ele está focado no modelo econômico nacional desenvolvimentismo, que surgiu das discussões na CEPAL a respeito do keynesianismo. Só para recordar vocês. E as tabelas estão evidenciando isso. Há uma venda muito maior no mercado interno do que para o mercado externo. Tabela 15, exportações. Então, aqui nós também vamos poder evidenciar as exportações de 1973 a 1990. Então, desde o primeiro abate do FRIVA até 1990, que seria 7 anos antes do último abate do FRIVA, tá? Então, nessa tabela das exportações, está sendo evidenciado até 7 anos antes do fechamento total do FRIVA, tá? Como se comportou aqui as exportações de 73 a 90? Vamos lembrar que a ditadura foi até 85. Então, primeiro nós vamos analisar de 73 a 85. Depois nós vamos analisar de 86 a 90, que já é caracterizado pelo neoliberalismo, pela uma nova situação de modelo econômico e de sistema de governo, certo? Então, 1973, o FRIVA exportou, como vocês tinham visto ali na tabela anterior, 3.532.856 cruzeiros, 66 centavos. Em 1974, olha o quanto cresceu a exportação. O FRIVA exportou 60.317.189 cruzeiros e 4 centavos. Porém, em 1975, ele não exportou. Em 1976, ele conseguiu exportar um pouquinho, 720.685 cruzeiros e 87 centavos. Vocês vão dizer, mas mesmo assim exportou bastante. Não, mas para o porte do frigorífico e em relação à primeira exportação, que foi em 73, o valor que foi exportado em 73 é bem superior a 76. É isso que a gente precisa ver. Bom, em 1977, ele conseguiu aumentar significativamente as exportações. Ele exportou 6.558.735 cruzeiros e 70 centavos. Agora eu quero lembrar aqui para vocês as falas do senhor Armito, como a gente confirma. Não basta só o sujeito da história contar a sua história. A gente pega a documentação e vê como se comportou. Se realmente o que ele disse está fazendo sentido. E aqui nessa tabela faz total sentido. Ele dizia que precisava ir a Brasília negociar com o ministro Delfim Neto para conseguir exportar. Porque o governo militar ele visava o mercado interno. E o frigorífico sentia a vontade e a necessidade de exportar. Então, negociação vai, negociação vem, como o seu Armito afirmou, às vezes tinha exportação, às vezes não tinha. Tinha anos que era totalmente fechado, que não tinha. E isso a gente evidencia em 75 que o FRIVA não exportou nem um centavo. Quando havia uma negociação positiva, meu Deus, em 74 a exportação foi imensa. Aí em 75 não houve. 76, alguma coisa. 77 foi bem produtivo. Então, o que a gente percebe aí? Há uma oscilação na exportação nesse período. E isso vem a corroborar com a fala do senhor Armito, que ele diz que ele era presidente do Sindicato da Carne no estado do Rio Grande do Sul. E ele e alguns empresários iam a Brasília negociar com o ministro Delfim Neto, que às vezes liberava e às vezes não dependia só do ministro, com certeza, dependia de uma série
de negociações internas com os políticos da época, que faziam parte do governo. Então, às vezes conseguia se exportar, outras vezes não. Então, isso oscilava muito e isso também prejudicava o frigorífico nesse quesito de exportações. Vejam que em 1978 já declina bastante, de 6 milhões, ele vendeu apenas 1.451.137 cruzeiros e 5 centavos. Em 79 ele continua declinando, 660.730 cruzeiros e 39 centavos. Nos anos 80, 1980, ele consegue avançar bastante nas exportações e vem a vender 12.376.223 cruzeiros e 30 centavos. Em 1981, ele vende 347.529.567 cruzeiros e 85 centavos. Ou seja, nossa, ele dá aí umas 300 vezes mais. Vamos multiplicar. Ele vende aqui, deixa eu ver, de 12 milhões, ele passa 347. Se fosse 100 vezes, daria 123, né? Então, é um número exorbitante o quanto sobe ali, né? Dá, deixa eu ver, multiplica por 3, dá uns 300%. Né? Dá uns 300% aqui o aumento da exportação de 1980 a 1981. É bem substancial, é bem substancial. Ele continua subindo em 82, 1.109.716.246 cruzeiros e 32 centavos. E em 83, 1.800.872.383 cruzeiros e 25 centavos. Ou seja, as negociações aqui com o governo federal foram muito boas e vai aumentando a exportação, né? Só que em 84, há uma derrocada, ele não vende nada em 84. E não é uma questão do mercado lá fora, não é que os clientes dele não queiram mais. Isso aqui é políticas públicas, porque o governo quer suprir o mercado interno de carne. Então, nem sempre é permitido, naquela época, nem sempre era permitido a exportação. A exportação tinha toda uma burocracia que envolvia. Hoje ainda tem burocracia, mas bem menos do que naquela época. E as políticas públicas não eram favoráveis à exportação. Então, em 84, ele não vende nada. Eu fico pensando o que os clientes dele pensaram, né? Que ele vinha fornecendo, né, para o mercado comum europeu, para Israel, e de repente cessou, não pode. Muito estranho. Então, aqui há também um problema de relações exteriores nessa época aqui da ditadura militar, né? Pelo visto, há um grande problema de relações exteriores no país. Eu quero lembrar que o Brasil, ele é visto como um dos países mais diplomáticos do mundo. Ele é muito bem visto em relações exteriores. Me desculpe, né? A quem eu vou criticar, mas os últimos 4 anos, agora, foram os piores anos das relações exteriores do Brasil, infelizmente. Não queríamos citar nomes, nem partidos, nem governos, mas isso foi público e notório. Foram as piores relações exteriores de todos os tempos do Brasil. Nós temos até um patrono, né, que é conhecido pela diplomacia, que é o Duque de Caxias, é o patrono dos diplomatas, né, porque ele fez imensas negociações, né, quando houve a Guerra do Paraguai, né, foi todo um trabalho de relações exteriores.
E o Brasil sempre foi muito bem visto em termos de diplomacia. Mas nos últimos 4 anos, infelizmente, não foi assim. E aí isso se compara lá também na ditadura militar, né? Na ditadura militar, para exportar, o cara tinha que ir lá se ajoelhar para o ministro Delfim Neto, né? Ir com a canequinha, como se diz, mendigar para poder exportar. Então, assim, o que eu vejo é que a ditadura militar ela é muito radical, né? Nós não podemos ser radicais em nada. Nós temos que ter um equilíbrio, um equilíbrio. Nem tanto a Paulo, nem tanto a Pedro. Isso está na Bíblia, né? Foi Jesus Cristo quem falou isso. Nem tanto a Paulo, nem tanto a Pedro. Então há uma radicalidade, um radicalismo que se espelha aqui nessas estatísticas e nas palavras ali do próprio senhor Armito, do personagem, do protagonista dessa história, né? Que ele tinha que ir lá, ele não usou essas palavras que eu estou usando, mas se a gente satirizar, se a gente usar, dá até para fazer um meme, né, como hoje se utiliza, né, ou fazendo uma homenagem aqui ao Paulo Caruso, daria para fazer uma charge, né, o senhor Armito indo com a canequinha lá, se ajoelhar aos pés do Delfim Neto, né, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu exportar, né? Ele e todos os outros empresários que iam com ele, né? Ele o líder porque era o presidente do sindicato da carne. Então esse quadro aqui é um documento histórico e ele existe, ele está no acervo do Friva, ele está depositado na Unicinos. Então isso aqui é um espelho das relações exteriores daquela época. As relações exteriores eram péssimas. Então, quando o governo brasileiro permitia que se exportasse, o frigorífico metia a ficha lá trabalhando, vamos comprar gado, vamos abater, vamos fazer os cortes congelados de carne de excelente qualidade e vamos mandar para o exterior. E isso, a qualidade do frigorífico se espelha também nessa tabela. Porque você vem num crescente de 76 a 83. Você começa vendendo 720 mil cruzeiros e acaba vendendo 1 bilhão e 800 milhões e 872 mil cruzeiros em 83. Então há um crescente, se há um crescente é porque o cliente está se agradando da mercadoria e isso está, a marca, né, vai indo para outros países e outros países foram acreditando no Friva e comprando dele essa carne. E o Friva conseguiu vender para 23 países, 4 continentes. Isso não é pouca coisa. Isso reflete uma grandiosidade numa empresa que realmente existiu, né? E no empreendedorismo, isso mostra o traço de empreendedorismo que havia no senhor Armito, não querendo endeusar nem idolatrar ninguém, né? Mas mostrando o protagonismo desse personagem da história. 1984, então não vem nada. Aí, em 1985, último ano da ditadura militar, ele vem a exportar 16 bilhões 431 milhões 267 mil 371 cruzeiros. Aqui mudou a moeda, não tem mais centavos, ó, tiraram os centavos, mas é 16 bilhões 431 milhões 267 mil 371 cruzeiros. Então vejam assim, ó, que conforme, né, vai progredindo as negociações com o ministro, as exportações vão crescendo. O frigorífico vai trabalhando. Ele deve ter admitido muitas pessoas nessa época aqui para produzir tanto. E isso é só o mercado exterior que eu estou mostrando. Eu não estou mostrando as vendas para o mercado interno aqui nessa tabela, né? Então, em 86 ele não exporta nada, 87 não exporta nada. O que está acontecendo aqui na política? Em 86, muda radicalmente de ditadura para democracia. Está havendo uma transição de governo. Não é que é ruim vir a democracia de forma alguma. É excelente. Mas a democracia está engatinhando. Há uma transição de governo.
Em 2 anos, o governo ele tem que se reorganizar. Ele vinha de uma ditadura militar, ele passa a ser um governo civil democrático. Tem que ter um tempo para se reorganizar. A mesma coisa que está acontecendo agora atualmente. É um governo de transição, está recém assumiu um governo totalmente com um posicionamento totalmente diferenciado. Estava à extrema direita, agora está à extrema esquerda. A todo momento para readequação. Então, tu não pode pedir em 1 mês, 2 de governo que se transforme todo o cenário nacional, muito menos o econômico. Por quê? Porque a coisa está sendo reorganizada, né? E a gente já viu alguns avanços aí, né? A gente já viu alguns avanços nessa reorganização. Mas o que eu quero dizer é que é muito pouco tempo, momento de transição de governo, está saindo uma mentalidade, entrando outra, ao momento de reorganização. E isso bagunça as coisas, né? Mas vamos combinar que a economia, não quero vir para o atual, mas vamos combinar que a economia não estava nada bem nos últimos 4 anos. Ela vinha numa derrocada, né? A economia não estava nada bem. Se as pessoas me disserem, não, o agronegócio estava excelente, tá, e os outros setores? O agronegócio podia estar excelente, tá, o governo focou no agronegócio, mas os outros setores? Todo o restante da sociedade pagou um preço, né? Pagou um preço, principalmente o setor social pagou um preço muito pesado nesses últimos 4 anos. Pagou um preço muito pesado. Eu senti na carne como professora estadual do estado do Rio Grande do Sul. Eu senti na carne. E sinto os reflexos agora na minha aposentadoria. Sinto. Eu não quero trazer para o plano pessoal, mas é que no pessoal a gente também sente, né? Porque eu sou sujeito da história tanto quanto esses personagens que eu estou apresentando aqui da década de 73 a 90. Essa empresa aqui era uma empresa que tinha uma boa negociação com os seus trabalhadores e tratava bem os seus trabalhadores. Tinha higiene no local, tinha um cuidado para não haver acidentes, havia uma preocupação em empregar toda a família, para que a família não se dispersasse, as pessoas se sentissem bem, se sentissem trabalhando. Então, assim, havia, e eu trabalhei nessa época em grandes empresas também, lá no litoral de Santa Catarina, na Hermes Macedo S.A., havia esse sentido de família, né? Era a família hermaciana Hermes Macedo S.A., que eu trabalhei lá na década de 80, nessa época aqui, enquanto está acontecendo isso no Friva, eu estou trabalhando na Hermes Macedo S.A. e estou fazendo estudos sociais, a minha primeira faculdade. Eu sou aqui uma adolescente ainda, com 17 anos eu entro na faculdade e com 18 eu já saio, porque são só 2 anos de estudos sociais. É uma licenciatura curta. Mas lá naquela empresa havia esse sentido de família. Lá nessa empresa havia esse sentido de família, né? E a gente era tratado como uma família. E a gente tinha um salário digno. E a gente era uma empresa que seguia as leis trabalhistas. Então, estou comparando aqui, ó, nessa mesma época, uma empresa S.A. em Itajaí, Santa Catarina, e uma empresa S.A. aqui em Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. Havia essa mentalidade. Havia essa mentalidade de um sentido de família dentro das empresas. E isso era muito positivo, era muito bom. Se cuidava para que as pessoas tivessem qualidade no seu trabalho, que não estivesse sofrendo no seu trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava lá na Hermes Macedo e lá é muito quente. Em Itajaí é muito quente. E no verão, meu Deus, é um calor lá de 40 graus. Eles faziam, eu trabalhava no caixa, uma das atribuições, a primeira foi no crediário, a segunda foi no caixa. Eles colocavam ventiladores de frente para nós,
para nós podermos trabalhar adequadamente. Não era uma época assim que proliferava ar-condicionado no Brasil, mas tinha uns imensos ventiladores, vários, eu acho que tinha mais de 20, porque era uma sala muito ampla, né? Era uma loja. Na verdade, a Hermes Macedo era uma quadra de lojas, né? Vendia desde artigos do vestuário até um automóvel, vendia de tudo na Hermes Macedo. Então, assim, ó, ele se preocupava com a nossa saúde, né? Se eu tivesse lá com a pressão baixa e estivesse dormindo, ia errar o troco no caixa. Então, tinha um ventilador bem na frente do meu caixa, um pouquinho para trás, né? Até para quem fosse, para o cliente que estivesse ali, também se sentisse bem. Então, havia uma preocupação com o funcionário. Havia uma preocupação nessas grandes empresas aqui que eu vinha conhecer. Agora, nunca se sabe fora delas e nunca se sabe atualmente, né, se ainda existe essa preocupação. Muito bem, mas voltando à tabela, voltando à vaca fria, como a gente diz, em 85 o Friva vendeu 16 bilhões 431 milhões 267 mil e 371 cruzeiros em 85. 86 e 87, nada. Anos de transição. Em 88, ele vende 746 milhões 238 mil 847 cruzeiros e 15 centavos. Em 1989, decresce para 2 milhões 668 mil 181 cruzeiros e 94 centavos. Em 1990, ele sobe para 26 milhões, aliás, bilhões, 672 milhões, 500, não, desculpa, é 26 milhões, 672 mil, 582 cruzeiros e 20 centavos. Gente, as cifras aqui, né, em termos de uma SA, exportação, são imensas, às vezes a gente se atrapalha. E também houve mudança de moeda de novo por aqui. Vocês viram que em 85 não tinha centavos. 86, 87 não teve vendas. 88 voltou os centavos. 88, 89, 90 já tem centavos de novo. Então a moeda, se a moeda está oscilando, está havendo mudanças no mercado, né? O que está acontecendo aqui? Aqui já é a era da globalização. A partir de 86 já é a era da globalização. O Brasil está tentando se inserir nesse mercado internacional. Ele está adotando o neoliberalismo, que é de extrema direita, né? E é totalmente diferente esse modelo do modelo que os militares adotaram. Os militares intervinham no Estado. Agora aqui está havendo a desintervenção estatal. Como é que está acontecendo essa desintervenção estatal? Em primeiro lugar, a burocracia para exportar e importar está reduzindo, ano a ano. As taxas de impostos de importação e exportação também está reduzindo, ano a ano. Ou seja, estão baixando as fronteiras para exportação, certo? E está aumentando, está baixando as fronteiras para importação e exportação. E o que está aumentando? A vinda de produtos importados. Porque eles baixam de preço vertiginosamente. Como baixou a tributação para a entrada de mercadoria, assim como o Brasil pode exportar livremente, com uma burocracia bem menor, o que acontece? Há uma avalanche de produtos importados. Então as pessoas pensaram assim, se liberar as importações, o Brasil vai exportar muita carne. Mas parece que foi um tiro no pé, né? Porque o governo não comprava mais carne do frigorífico. A Cobal deixou de existir. A Companhia Brasileira de Alimentos, que é o nosso próximo capítulo, é a Cobal. Ela deixou de existir.
Os frigoríficos, todos os frigoríficos que eram, faziam parte desse organismo praticamente, foram encampados pelo governo, porque eles tinham que trabalhar para o Estado eles exportar. Agora, né, se tivesse um filho e dissesse, não, agora tu expulsou o filho de casa, entendeu? Te sustentei até aqui, agora tu vai embora. E daí a pessoa vai para o mercado de trabalho, muitas vezes não consegue concorrer. Ele pode estar muito bem aparelhado, mas ele não conseguiu concorrer os preços do que tinha de fora. Que um deles era a carne congelada da França. Não só o Friva não conseguiu concorrer. Todos os frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul quebraram nessa época. Não foi só o Friva. Então, o Friva sofreu golpes de funcionários, de sofreu. Mas nada comparado com a mudança de modelo econômico. Nada foi comparado. Porque mudou. Ele não tinha mais aquele cliente certo que era cobalto. Ele não tinha mais que manter os estoques de carne do governo. Ele agora tinha que se virar no mercado. Só que não contavam com o seguinte: viria outros fornecedores para concorrer com ele. Com todos os frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul. E vinham peso pesado, com capital estrangeiro. Então, a única empresa que se mantém no estado do Rio Grande do Sul de grande frigorífico é a Swift, que é uma companhia Swift, que é um frigorífico estrangeiro. É o único que se mantém. Os outros pequenos no caso do Friva, né? A Swift tinha 1.200 cabeças de gado de capacidade instalada, né? E o frigorífico 800. Já dá uma boa diferença, dá 400. E uma série de detalhes. Então, aqui essa tabela ela mostra muito do mercado exterior, idas e vindas, né? E quando acharam, agora mudou o governo, mudou a política pública, nós vamos bombar, não foi bem assim que aconteceu. Surgiram outros fornecedores, né? Com um preço bem melhor, com capital estrangeiro segurando as empresas lá fora. E nós aqui, então, mercado interno, desceu. Então, muito obrigada a todos vocês. Aqui os meus contatos para aquisição do livro Frigorífico Vacariense na forma física. WhatsApp 51 996 8990 85. E-mail historialegal2022@gmail.com. Curtam e inscrevam-se no canal. Ativem o sininho para as notificações. Fiquem com mais esse vídeo do canal História Legal, do regional para o universal. Um canal comprometido com a verdade. E não percam o próximo vídeo, onde continuaremos esta instigante história. Muito obrigada a todos.